Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, 25 de setembro, nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o especialista em marketing político, professor universitário, publicitário Iberê Cirna, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. Vamos agora às manchetes de hoje dos principais jornais e sites, que são as seguintes. Jornal Folha de São Paulo. Governo usa abono salarial para manobrar orçamento. O Estado de São Paulo. TCU, Tribunal de Contas da União, vê indícios de superfaturamento em refinaria da Petrobras. A Tribuna de Santos. Anvisa culpa agentes por atrasos no porto. Santa Portal. Bomba é detonada pelo GAT dentro de escola estadual em Praia Grande. Semanário BocNews. A PAI de Santos seleciona voluntários. G1, Santos e região. Colegas de médica cubana ficaram surpresos com fuga. E no portal da UOL, Receita Federal vai apertar o cerco nos aeroportos a partir de 2015. Muito bem. E a última pesquisa do IBOP com relação à sucessão presidencial e publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, traz uma novidade, ou seja, um empate, um rigoroso empate, um empate numérico no segundo turno entre as candidatas Dilma Rousseff, candidata do PT à reeleição, presidente da República, e também a ex-senadora Marina Silva, candidata do PSB. Ambas registram nessa pesquisa, no segundo turno, 41% das intenções de voto. Um empate numérico, portanto, pela primeira vez desde que o processo eleitoral se iniciou. Já no primeiro turno, a presidente Dilma Rousseff tem uma boa vantagem em relação a Marina Silva. A presidente tem 38% das intenções de voto, enquanto que Marina Silva tem 29%. Já o candidato do PSDB, o senador mineiro Aécio Neves, mantém 19% das intenções de voto. Observa-se nessa pesquisa que Marina Silva cresce 12 pontos percentuais do primeiro para o segundo turno, ao passo que Dilma Rousseff cresce apenas 3%. De qualquer modo, há evidentemente um rigoroso equilíbrio nessa disputa e nós estamos a menos de 10 dias das eleições gerais de 5 de outubro e esta eleição promete, se os números permanecerem, ou mesmo se elas acontecessem hoje, uma eleição disputadíssima, voto a voto, uma eleição emocionante no segundo turno. No programa de hoje nós vamos analisar essa pesquisa, até porque os nossos convidados, que são comentaristas frequentes aqui do Jornal em Foque, são especialistas na matéria e vão exatamente abordar essa pesquisa, essa última pesquisa do IBOP. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, logo após um breve intervalo. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Com o novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Saúde é prioridade. Vou construir 52 novos AMEs e enquanto eles não ficarem prontos, todos os outros vão funcionar um turno a mais, das 7 à meia-noite.
existe um outro caminho. SCAF Governador. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 25 de setembro, que, aliás, hoje é o dia do rádio, nós vamos falar sobre isso também. Mas nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer 2 especialistas em pesquisa aqui da nossa região metropolitana. O professor Iberê Cirna, que é especialista em marketing político, publicitário, e também o colega jornalista, diretor do semanário Boc News e professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, Fernando de Maria. Eu gostaria de começar essa conversa, professor Iberê, professor Fernando, a respeito dessa última pesquisa do Ibope, pesquisa presidencial que pela primeira vez, professor Iberê, mostra um empate numérico no segundo turno entre a presidente Dilma e a candidata Marina Silva, 41%. A eleição, tudo indica, das mais equilibradas. O senhor acredita que pode haver até a eleição, daqui a 10 dias, alguma reviravolta, pelo menos no primeiro turno? Bom dia, obrigado pela presença, professor. Bom dia, Francisco, é um prazer estar na companhia novamente de você e do Fernando. Eu acho que a eleição no Brasil, de alguns anos para cá, por força da legislação, ela é aos soluços, né? É surpresa, surpresa, surpresa. Nós temos 10 dias, está aí a desconstrução da Marina, que a gente tem acompanhado, a recuperação um pouco do Aécio, e nós temos também que analisar que 10 dias de campanha, a única que para mim está confortável é Dilma, que na verdade, se nós entendemos aí pela margem de erro, ela está com o mesmo número. Ela está oscilando para lá, para cá, 2 para cima, 2 para baixo. Parece uma dança de bolero. Vai para cima, vai para baixo, 2 para lá, 2 para cá. E, na verdade, ela mantém o mesmo patamar. Então, Dilma chegou no seu patamar, que é de 30%, 33%, e vai por aí. Segundo turno é uma outra história. Já a Marina... Outra eleição, né? É outra eleição, então. A Marina... Aí sim, a Marina começou lá em cima, com fogos de artifício e tal, e apanhou uma barbaridade, foi a desconstrução, isso faz parte do jogo político, e ela então se acomodou agora também numa situação um pouco delicada, não está tão confortável para a Marina não, porque ainda tem que desconstruir mais ainda. Essa história do programa dela ter altos e baixos, tal, tem prejudicado muito. O Aécio Neves continua com a postura de um lorde britânico, quer dizer, então ele fica lá falando muitas vezes para nada, e agora, para carregar sua manga, tentou resolver correr os 800 municípios do estado de Minas Gerais para ver se ele melhora a situação dele. Realmente foi o único que, sintomaticamente, cresceu efetivamente em número de votos, que foi para 19%. Mas a eleição, com 10 dias, é escândalo. Bonito, né, Chico? Nós fazemos aqui uma eleição sobre escândalos. É escândalo atrás de escândalo. Só você agora no início do programa lê uns 4 pelo menos. E a gente não sabe até onde isto vai prejudicar ou auxiliar algum dos candidatos. Então a eleição brasileira, lamentavelmente, ela vai ficar assim, a análise do menos ruim, não é do melhor. Isso que me deixa um pouco triste. O senhor acha, portanto, que no segundo turno as pessoas vão votar por exclusão? Sem dúvida. Não necessariamente por convicção. Né? Não existe, porque não existe nem programa partidário. Não existe nenhuma proposta. A gente escuta pelo rádio, pelo programa aí, é tanto número, gente. Vai construir 18.400 creches, 43 hidrelétricas. Ambulatório de especialidade. Ambulatório, então, vai ter um em cada esquina. É uma festa. Então, assim... E o eleitor não tem alternativa. A eleição brasileira vai te jogar no segundo turno, seja com quem for, ou é Pedro ou é Paulo. Sim. Então, não tem jeito. Lamentavelmente, nós ainda não acreditamos, né, nessas promessas vazias feitas pela política brasileira. Muito bem. Gostaria de ouvir agora o professor Fernando de Maria a respeito, evidentemente, dessa última pesquisa do Ibope, da sucessão presidencial. Esse empate numérico, Fernando, pela primeira vez, 41% para as duas candidatas. Enfim, você acha que esse quadro pode mudar nesses últimos 10 dias? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Iberê. Acho que o professor Iberê sintetizou bem o cenário, né? A gente percebe aí um certo... que é uma tendência, obviamente, a uma acomodação, obviamente, do cenário pós
o episódio Eduardo Campos, essa desconstrução que é algo natural mesmo. Tem que saber, é a famosa linha de corte, né? As tendências dos próximos 10 dias, as tendências do que irão acontecer efetivamente diante do cenário que se coloca, né? Tudo indica que deve ser polarizado entre as duas, né? Tudo está caminhando para isso. E volto a dizer, segundo turno é uma outra eleição, né? É muito falar no segundo turno, mas tudo pode acontecer. Outras eleições já aconteceram. É claro que se o candidato, que nem foi a eleição do Lula com o Alckmin, a diferença foi pequena, obviamente, o tempo, que é um tempo curto, para se obter votos, é uma votação extraordinária para poder passar nesse sentido outro candidato. Mas, volto a dizer, é uma outra eleição, muita coisa vai acontecer, depende dos acordos que foram feitos, e não quer dizer também que um acordo signifique que o eleitor vote maciçamente naquele candidato. É uma falsa ilusão porque o meu candidato está apoiando A ou B, eu vou votar maciçamente nesse candidato. Uma coisa até perguntar para o professor Iberê, com a experiência, a senhora acredita que diante de tantos escândalos, que não são novidades, mas assim, a gente tem um número elevado de brancos nulos e a questão da abstenção do eleitorado, só acha que isso pode acontecer efetivamente maior que a média, ou isso deve se manter diante da média que nem dos últimos anos? Eu acho que nós vamos manter a média, eu acho que não tem nenhuma alteração, até porque o eleitor brasileiro, ele não entende o voto como um direito. Essa é uma coisa curiosa. Ele entende o voto e vendem o voto para ele como um dever. Ele tem que votar. Senão não pode viajar, não pode trabalhar não sei aonde, ele não pode... Então, entendeu? É um dever, ele vai cumprir o seu dever. Nem que para isso tenha que votar naqueles famosos que a gente já conhece, que não sabe por que votaram. Entendeu? Então, eu acredito que esse número vai se manter, não vai ter nenhuma reação com esta coisa do grande número, não deve aumentar, deve manter o que já é tradicional na eleição brasileira. Agora, professor Iberê e também professor Fernando, há um dado interessante nessa pesquisa que mostra o seguinte, que do primeiro para o segundo turno, a candidata do PSB, Marina Silva, ela cresce 12 pontos percentuais. Ela pula de 29 para 41. E a presidente Dilma também cresce, mas cresce pouco, apenas 3%. Ou seja, ela parte de 38 para 41. Isso significa dizer o quê? Que o eleitor do candidato Aécio preferencialmente vai caminhar com a candidata Marina? Não, eu vejo que o segundo turno é um plebiscito. Eu quero que continue a linha que está, que é a do Partido dos Trabalhadores, com a presidente ou não. Se do outro lado fosse o Eduardo, fosse o Aécio, fosse quem fosse, este grupo que rejeita a estrutura que está, votaria no outro, é o que está acontecendo. Então, esses 12% que eventualmente, segundo os dados, podem ir para a Marina, é aquele que, primeiro momento, ele rejeita o governo que está. Tá? Aí você diz assim, qual é o que oferece para ele como opção? Ah, não, é ou A ou B. Eu não gosto do A, eu tenho que votar no B. Então, não é por carisma, não é porque acredita, não é porque aceitou o programa de governo, nada disso. Ele está votando lá porque ele não aceita o que está. Então ele rejeita esse, então ele vai correr para o outro lado, lamentavelmente. Agora, nesse cenário, professor, veja, com a candidata Marina crescendo 12 pontos percentuais, é praticamente 4 vezes mais do que cresce a presidente Dilma. E considerando-se o percentual de Aécio Neves em torno de 19, ainda restaria uma margem de indecisos, né, que certamente são aqueles que vão decidir a eleição. Mas isso já não significa uma tendência desse eleitorado, professor? Tem um aspecto também interessante que as pesquisas mostram, é o grau de rejeição. Eu acho que esse daí é o grande ponto, né? Eu não me lembro exatamente, eu acho que é 29% ou 31% em relação a Dilma, 17% em relação a Marina, e eu não me recordo exatamente. Praticamente é um terço do eleitorado que rejeitaria a presidente. Então, esse sim é um dado que preocupa, obviamente, porque o índice de rejeição em relação ao nome da presidente é bem maior do que os demais candidatos. Então, é por esse item que talvez chame mais atenção. E isso realmente obviamente, preocupa, porque dificilmente esse eleitor vai alterar o voto. Dificilmente vai alterar. Vai migrar, obviamente, para a opção
ou A ou B, vai a opção B, né? E tem um dado também interessante, que as pessoas, muita dúvida em relação a isso, que são os votos brancos e nulos, que o cidadão, vou votar branco e nulo, estou efetivamente me afastando aí de decidir por A ou B. Na realidade, quando vota branco e nulo, ele está indiretamente favorecendo quem está adiante, porque como são 50% dos votos válidos mais um, obviamente, se você tem um grande número de votos brancos e nulos, a meta para aquele candidato conseguir se eleger é menor do que se tivesse um número maior de votos, enfim, nesse aspecto, né? Mas eu acho, Fernando, que até por esse índice altíssimo de rejeição, a tendência de voto branco ou nulo diminui muito. Porque, é assim, você já tem o voto na cabeça dizendo, eu rejeito este governo. Sim. Entendeu? A opção que me dão não é votar branco ou nulo, não adianta. A opção que me dão é o outro lado. Sim. E esse outro lado vai se beneficiar. Eu quero só colocar uma pimentinha nessa discussão, Chico, assim. Não podemos esquecer dos governos estaduais. Sim. Os governos estaduais terão uma fundamental importância no resultado dessa eleição presidencial. Então nós estamos numa reta final, os governadores, aqueles que estão nas pesquisas mais ou menos bem colocados, primeiro, segundo lugar, estão incrementando as suas campanhas, e se você olhar pelo nome, dos nomes que estão disputando, o Partido dos Trabalhadores é o que tem o menor número de candidatos com possibilidade de ser. Isto pode alterar substancialmente o resultado da eleição presidencial. Sim. O que você vê? Você vê lá um PMDB, você vê um PSDB, PSB mesmo. PSB e tal. Estes disputando o governo do Estado com força. Para isso, vai forçar que esses vão para a rua. E aí pode sim alterar lá adiante o resultado da eleição presidencial. A exceção nós vamos falar no próximo bloco, nós vamos falar sobre a eleição estadual também, a última pesquisa do Ibope em São Paulo, e também a respeito de Minas Gerais. É curioso, professor Iberi, assim, apenas para aproveitar o gancho que o senhor deixou, que em Minas Gerais o candidato do PT, é exatamente o melhor desempenho talvez do PT em termos estaduais, seja em Minas Gerais, o candidato Fernando Pimentel, e é terra de Aécio Neves. Por essa razão, o senador está tentando, pelo menos em Minas, salvar a eleição em Minas Gerais. E há um outro aspecto que eu gostaria, para encerrar esse bloco, lembrar o seguinte, que no segundo turno, o tempo de televisão é igual, é 10 minutos para cada candidato. Ou seja, inserções comerciais, tempo de televisão, então há um equilíbrio, e essa desconstrução que vem sendo feita, muito em razão do tempo de televisão, que no caso, na relação Dilma-Marina, a presidente Dilma tem 6 vezes mais o tempo do que a candidata Marina Silva. No segundo turno, tudo fica igual, e aí o equilíbrio deve-se, pelo menos do ponto de vista de mensagem, ao nosso eleitor. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foco. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Rádio, o primeiro grande veículo de comunicação de massa. A qualquer hora, em qualquer lugar, sempre com você. 25 de setembro, Dia do Rádio. Homenagem do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 25 de setembro, Dia do Rádio. E também recebendo hoje, com muito prazer, 2 especialistas em pesquisas eleitorais.
especialista em marketing político também, professor universitário, publicitário Iberê Cirna, e o colega jornalista, professor Fernando de Maria, que é diretor do semanário BOC News e do Grupo Enfoque de Comunicação. E neste bloco, professores Iberê e Fernando, eu queria falar sobre a pesquisa do IBOP, mas com relação ao governo do Estado. O senhor fez referência no final do bloco anterior, professor, e só para lhe dar os números, essa última pesquisa do IBOP mostra em São Paulo o governador Alckmin, uma liderança isolada, com 49% das intenções de voto. Ele é seguido pelo candidato do PMDB, o empresário Paulo Scaff, que tem 17%, e em terceiro, o candidato do PT, o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que tem 8%. São os principais candidatos, os mais bem situados nas pesquisas de opinião. Como é que o senhor vê esses números, professor? A eleição está decidida? São Paulo, com certeza. São Paulo, desculpa, não torço para ninguém, mas eu estou analisando números e não tem como, a não ser que caia uma bomba, sei lá, qualquer... Mas não tem como. Pelos números tem se sustentado o Geraldo Alckmin. Então deve dar no primeiro turno, entendeu? Embora em outros estados, onde existe uma predominância, às vezes partidária, eles têm apanhado um pouco. São Paulo eu acho que é o único que está um pouco mais tranquilo para o PSDB, entendeu? O resto parece que está ainda... Inclusive Minas. Minas Gerais é um deles. Por essa razão é que nós falamos no primeiro bloco que o senador Aécio Neves voltou a andar. E você sabe que, curiosamente, Minas Gerais é o estado com o maior número de municípios no Brasil, né? 850 municípios. Maior do que São Paulo, que são 645. E ele tem que andar os 800, porque ele tem que reverter, não adianta apanhar em casa. Então ele vai ter, necessariamente, que dar uma melhorada no candidato dele. Isso é mais ou menos natural. Os números em Minas, professor, mostram o seguinte, Fernando. O Fernando Pimentel, que é o candidato do PT, tem 44% e lidera a disputa, ao passo que o candidato do PSDB, o ex-deputado Pimenta da Veiga, tem 25% das intenções de voto. O presidenciável Aécio vai ter trabalho, hein? E muito, né? Até porque é uma questão de sobrevivência política também. Né? Que dentro do PSDB, do estado dele, né? No estado dele, fecha qualquer oportunidade para 2018, obviamente, né? E aí coloca, obviamente, a votação, caso o atual governador Geraldo Alckmin efetivamente seja bem votado, coloca aí como nome, potencial nome do PSDB daqui a 4 anos, né? Isso é um cenário muito claro. E se, por exemplo, nem o próprio Aécio fala assim, nem na sua própria casa você conseguiu ganhar, né? É um sinal que, opa, a situação não está boa lá, então baixa um pouquinho a bola, né? Agora vamos, porque o PSDB concentra-se muito nos principais colégios eleitorais, que é principalmente São Paulo, obviamente, que já está há 20 anos, e Minas Gerais também, né? Que são os dois, os principais colégios eleitorais. Então isso, obviamente, ele está preocupado, porque se ele não ganhar na terra dele, ou indicar pelo menos, o indicado dele, enfim, vai ser um problema sério. Pretensões futuras, até porque é um candidato jovem, tem aí potencialidade aí futura, mas isso é um cenário muito claro nesse sentido. Quanto ao governador Alckmin, a gente coloca aqui, assim, com essa votação, garante aí o primeiro turno, né? Aqui na região, aí falando da primeira pesquisa que nós fizemos lá no início do mês, ele teve, na realidade, ele não seria eleito na Baixada Santista, se dependesse só da Baixada Santista, ele não seria eleito no primeiro turno na eleição de 2010. Ele teve 49,5%. Teve um ponto percentual a menos do que a média que ele teve no estado, que foi 50,65% dos votos válidos, né? Então ele bateria na trave, mas obviamente empurraria já facilmente para o gol. Mas é claro, tem um desgaste do segundo turno, tal, isso não aconteceu na eleição passada. Isso também ajuda, porque o peso político também para um eventual segundo turno presidencial também passa a ser outro também, porque o cara vai ter tempo para se preocupar com outras coisas. E uma coisa, né, professor, que é a questão, por exemplo, da coligação PSDB-PSB em São Paulo, né? O vice de Geraldo Alckmin é o deputado federal aqui da região, ex-prefeito de São Vicente, Márcio França. Mas, por outro lado, até agora, a presidenciável do PSB, Marina Silva, resiste a uma aliança, vamos dizer assim, bem explícita com Geraldo Alckmin. Mas terá de fazer, sobretudo no segundo turno, não? Então, é curioso.
que nós estávamos dizendo aqui que o segundo turno é uma outra eleição. Nós temos períodos de disposição igual, dividido igualmente, mas percebam que o mal para a Marina já foi feito. A desconstrução já foi caracterizada. Ela vai passar, eventualmente, o segundo turno tentando reconstruir uma imagem. Porque, assim, todo dia ela tem apanhado. Agora é o agronegócio. E a mesma coisa vai acontecer com o Geraldo Alckmin. Lá atrás ela pediu até que se proibisse a fotografia dela com o Geraldo. Não vai. A força toda de Luiz Erundina contra. Eu não... E no fim, segundo turno, vai ser mais um processo a ser explorado por seus adversários, dizendo o seguinte, não tem palavra, porque diz A e depois faz B. Percebe que começa a se enfiar numa camisa de força aí, que acaba facilitando quem? Aquilo que já vem errado, né? De alguma forma, apresentar um programa cheio de controvérsia, e aí você vai ter que o governador vai fazer a parte dele. O candidato a vice, o Márcio França, vai fazer a parte dele, já está fazendo, virtualmente está eleito, mas lembre-se que houve um embate muito sério entre a Marina e o Márcio França, que liderava esse outro processo aí de aliança com o PSDB. Então, reconstruir isso é difícil. Eu acho que, de repente, a Dilma acaba se locupletando de todos esses erros cometidos pela Marina lá atrás, e não se descarta aí a reeleição da Dilma. Não, a eleição está, pelos números das pesquisas, está absolutamente equilibrada. Com o nível de rejeição, como o próprio Fernando colocou, estabelecido, a rejeição a Dilma é X, não adianta. Você não vai mudar o eleitor para votar nela. Muito bem, mas mesmo assim ela está na brincadeira. Tá? De qualquer jeito, a Marina Silva é que está insegura, incerta. Ela cresce, ela diminui, ela apanha do pastor, daqui a pouco ela vai, entendeu? E ela está sem saber, sem muito rumo. Embora, no segundo turno ela vai ter que rever até a história do Banco Central. Vai ter que rever tudo isso. Agora, o que ressalta, professor Iberê, professor Fernando, desse processo todo eleitoral é o seguinte: em reeleições anteriores, todos os candidatos à presidência da República obtiveram a reeleição com tranquilidade. Em momento algum foram ameaçados, nem mesmo nas pesquisas. Assim foi com o presidente Fernando Henrique, que ganhou a eleição e a reeleição no primeiro turno. E assim também aconteceu com o presidente Lula, embora, no caso do presidente Lula, tenha havido segundo turno, tanto contra a Serra como contra Geraldo Alckmin, mas o fato é que, em momento algum, a liderança do presidente Lula no processo eleitoral foi, de alguma forma, ameaçada. Desta feita, há uma ameaça evidente para o dedo. Mas espera um pouco, espera aí, vamos comparar o seguinte. Quando você falava em Fernando Henrique, quando você falou em Lula primeiro e segundo, nós não estávamos no nível de corrupção e delação e de absurdos que estamos hoje. Você não tinha, você tinha lá um mensalão, coisa, vai em cima do Lula, mas hoje não, a cada dia que você abre o jornal, está aí um escândalo, gente. Então, é óbvio que quem tem a presidência na mão também é responsável por isso. E não tem o mesmo carisma do Lula. Sim. Então, é um presidente que vai, ainda ontem, são erros, né? Ela disse que temos que nos associarmos às pessoas que são corruptas aqui. Gente, ela está assim, de alguma forma, ela está pagando pelo escândalo que é diário do PT, gente. E o que não aconteceu. O desempenho do governo também, é sofrível. Isso se reflete, desculpe, Chico, mas isso se reflete nos índices dos candidatos, né, do Partido dos Trabalhadores. Por exemplo, na última eleição, o Aloysio Mercadante, por exemplo, teve uma performance muito melhor, maior do que o próprio Padilha. Então é um cenário muito claro. E o SCAF também estava na Globo. O SCAF acabou sendo aí, ocupando esse espaço teoricamente. Se você somar aí os dois, daria mais ou menos a votação que o Mercadante teria, até porque outros candidatos o peso foi bem menor em 2010. E é muito claro, porque isso se reflete também, e também para o Senado. Sim, né? É uma coisa. Então há um risco, como aconteceu em 2006, pós-mensalão, até da eleição de deputados, o PT fazer uma bancada bem inferior para deputados federais, estaduais, especificamente aqui em São Paulo.
né? Porque São Paulo, as pesquisas mostram, né, uma das maiores rejeições ao governo Dilma é aqui no estado de São Paulo. Então isso, que é o maior colégio eleitoral, isso se reflete muito, né, na situação dos outros candidatos, efeito cascata, né? Porque, obviamente, as campanhas, o pessoal está preocupado, e às vezes até podem ser bons nomes, mas aí sentem, obviamente, os efeitos, aquele antipetismo. Então, mas acho que quiseram reeditar a história do Haddad. Então, tentaram reeditar com o Padilha, a mesma coisa que aconteceu com o Haddad. O Haddad tem 4%. Imagina, quem é o Haddad, ministro? Mas quem é? É bonitinho, coisa, mas elegeram perfeito, gente. Sim. Só que o volume de desgaste do poder é tão grande que eles não acreditaram. Lançaram o Padilha, que está no mesmo patamar, sem nenhum processo. Só que não avançou. Ele está lá com os 8% dele e não consegue recuperar. E olha que o presidente Lula está na rua fazendo campanha, pedindo voto. Está atrás do voto, está tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, não é cada eleição, ela se dá dentro de um caldo de discussões, de um cenário político completamente diferente. E o de agora fica como assim, extremamente negativo para uma região que tem o PSDB como predominância, com os escândalos todos do governo federal, né? Daram alguma coisa boa para o Partido dos Trabalhadores. Fica difícil mesmo. Agora, professor, ainda falando de pesquisas, e essa última do Ibope também mostra que, com relação ao Senado, professor Fernando, é uma eleição bastante disputada, muito interessante entre os dois candidatos melhor situados nas pesquisas, o candidato José Serra, do PSDB, e o candidato Eduardo Suplicy, que busca a reeleição como senador, né? O candidato Serra tem uma pequena vantagem, de alguns pontos percentuais, 3, 4 pontos percentuais, segundo as pesquisas, em relação ao Suplicy, mas essa eleição promete ser das mais equilibradas mesmo, professor. Sim, eu volto a dizer, acho que talvez seja a eleição mais, acho que o senador 24 anos, né, no mandato. Isso. Senador mais preocupante e equilibrada que o senador teve ao longo dessa trajetória, né? Porque colocaram, obviamente, o nome de peso, efetivamente. Não que não tivesse, mas isso é uma vaga só. Uma vaga só. Isso também tem que ser levado. Se fossem duas vagas, certamente os dois estariam eleitos e tal. E aí realmente, apesar de despeito de ser um nome conhecido, um nome assim, independente da questão partidária, mas, volto a dizer, eu acho que ele pode ser, no caso do senador Suplicy, vítima deste processo de desgaste do Partido dos Trabalhadores no estado de São Paulo. Na hora que o cidadão ele vai colocar lá, ele vai falar assim, não quero mais. A verdade é essa. Vítima, na realidade, esse eu acho, pelos números que se apresenta, apesar dessa polarização, mas todas as pesquisas mostram aí o candidato PSDB adiante, né? Então é um cenário aí que... Como é que o senhor vê, professor, essa questão do cenário especial? Vai ser muito duro, até porque o Suplicy, ele, embora seja do Partido dos Trabalhadores, tem um histórico do lado dele, ele é descolado do partido, né? É uma coisa curiosíssima, né? Descolou até da esposa, descolou, ele não quer saber. Ele é o senador Suplicy, esse é do bem, a campanha dele é muito bem feita, inclusive. Está lá um tempão, é um homem que você não vê ele envolvido em absolutamente nada. Ele, tudo bem, ele canta forró na sessão plenária, ele faz elogio aos black blocs, ele luta boxe, ele tem a particularidade dele, que é um homem assim, que tem muito respeito do eleitor, por isso tem esses números. Porque se fosse envolvido pelas entranhas com o PT, ele estaria hoje fora do páreo de qualquer lugar. E ele não. Ele parece que tem um pouquinho de luz própria, de vida própria. Vai dar uma canseira muito grande ao José Serra, que tem também um histórico de pula para cá, pula para lá, eu sou candidato a isso, assim, que ele está sempre na brincadeira. Que também não tem muito tem muita competência, mas não tem muito aquele carisma, né? Uma coisa assim não é tão agradável. Por todos esses requisitos, uma das eleições mais interessantes que nós vamos ter no estado de São Paulo. Sim. E também tem um dado também que é importante, que nem o professor Iberê falou, que é um problema aqui no estado. Aliás, se a gente for analisar, o eleitor nem percebe isso. Boa parte dos senadores eleitos não ocupam o Senado. Na realidade,
as pessoas que estão por trás, geralmente o primeiro suplente, é que ocupa, ou o segundo, geralmente muitos, no Brasil inteiro, que financiam as campanhas dos senadores, que são nomes fortes, né, são nomes conhecidos, financiam as campanhas dos senadores. Isso aconteceu com o próprio José Serra mesmo. Claro. Né, durante o Senado. Foi ministro da Saúde, ministro do Planejamento. Exatamente, mas como senador. Não, e veja, e mesmo em São Paulo, a hoje, Marta Suplicy, por exemplo, né, que é senadora por São Paulo, mas hoje é ministra da Cultura. Antônio Carlos Rodrigues. Antônio Carlos Rodrigues, que é um vereador, era vereador em São Paulo, vereador do PR, Partido da República, na aliança PR-PT. Empresário. Em 2010, enfim, foi presidente da Câmara. Vamos aqui por justiça também, Marina Silva. O seu sucessor era o Cibal Machado. Sim. Né? Que foi senador durante o tempo todo que ela senador ficou... que ela foi ministra. Entendeu? Essa é uma regra... É uma regra interessante. Interessante. Agora, preciso ver quem é o suplente. Para poder votar com toda a consciência. Porque você sabe quem vai ocupar o cargo. Por isso que alguns estão aí, até na reforma, tentando mudar um pouco essa coisa. Porque o senador hoje, Lobão, ele coloca o filho. Antônio Carlos Magalhães fazia isso. Antônio Carlos Magalhães, o filho. Quer dizer, eu saio, mas eu continuo. Eu só queria deixar uma coisa aqui, Chico, não sei se agora ou no outro bloco. E a notícia de que os mais citados para deputado federal no estado de São Paulo, tá aí no jornal, né? Tiririca, Maluf, Celso Russomano e aquele pastor, o Marcos Feliciano. Eu gostaria de comentar isso, que eu acho muito interessante. Mas nós vamos comentar, professor, no próximo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida do Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Com novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Ortopedista, urologista, gastroenterologista, obstetra, ginecologista, neurologista, cardiologista, pediatra, oftalmodermatologista. O Padilha vai fazer mais médicos especialistas. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 25 de setembro, e hoje recebendo com muito prazer o especialista em marketing político, professor universitário, também publicitário Iberê Cirna, e o colega jornalista, diretor do semanário BocNews, Fernando de Maria, que é professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, e tem agora uma questão já engatilhada aqui para o professor Iberê, Fernando. Professor Iberê, o senhor com a sua experiência em campanhas eleitorais, na área de marketing político, faltando aí 10 dias... famoso dia fatídico, digamos assim, para o candidato, né? E às vezes as pesquisas internas, pesquisas publicadas pela imprensa, falsas pesquisas que infelizmente também ocorrem, né? Enfim, o que fazer para tentar ganhar, porque especialmente no caso para deputado federal e estadual, o índice, essa altura do campeonato, é elevadíssimo ainda de pessoas que não sabem quem votar. Isso é fato. O que fazer? Porque bate um desespero se o candidato e dinheiro na reta final de campanha. Imagina, não dorme, não deve comer direito. Não. O dia tem 40 horas, né? Então, na verdade, assim, hoje, a revisão que tem que ser feita no sistema político é que isso implica em financiamento. Então, as eleições no Brasil, elas foram reduzindo a nível... Veja aí pela nossa aí. Você vê 2 bandeirinhas, 4 cavaleiros, todo mundo está economizando. Vamos ter uma enxovalhada na cidade de santinhos no chão, aquilo tradicional. Mas o dinheiro de campanha,
ele acaba de alguma forma sendo aplicado de outra forma. Nas lideranças comunitárias, cesta básica, abraços e beijos, é assim que funciona. Não adianta querer pôr debaixo do tapete, não, eu vou fazer minha tabuleta, eu vou fazer minha plaquinha. É pouco, isso vale 10%. O que vale mesmo é as combinações feitas e comprometimento com lideranças de comunidade, escola de samba, tem de tudo. Cada um se acerta de algum jeito. E agora, chega um momento que ou dá briga no diretório, sabia? Porque o cara começa a ver que a campanha não deslancha, ele gastou. Tem até candidato, lógico, de primeira viagem, que vem para a televisão e diz assim, é muito caro, isso não é... Agora, você já sabia quando entrou. Quer dizer, o que você não teve é dinheiro para ir até o final. Então, esses 10 dias, o dia tem que ter 40 horas, eu vou dar o último gás, é agora que eu tenho que sair. Vai reunir, vai todo mundo para a rua, a avó, a mãe, vai todo mundo para a rua para arrumar voto. Não tem jeito. E muitos não estão nem gastando. Vocês sabem melhor do que ninguém, que muitas campanhas o cara não gasta, ele ganha. Leva ainda um troquinho para casa. Porque ele não gasta nada, é verdade. É bancado por outro que ajuda, porque tem interesse naqueles 1000 votos que ele tem. Sim. Então, ainda leva um trocadinho para casa. E ele está preocupado com o quê? Está preocupado em ser vereador daqui a 1 ano e meio, entendeu? E ser aí, eleito então, também. cada eleição e cada candidato tem a sua história, o seu momento. Quando você olha, às vezes, as mulheres lá, tem que cumprir aquilo que a legislação obriga. Tem que ter candidato, tem candidata. Por sinal, até fazer um registro aqui, da candidata do Rio Grande do Sul agora, que assumiu com 1 voto, a vereadora, não sei se viram, o próprio voto. Ela se tornou vereadora, porque saíram todos. Então, essa proporcionalidade faz assim, é uma loucura, tem que ter 30% de mulheres, tá? Legal, então eu vou pegar a minha tia, convenço minha tia, mas ela não tem dinheiro. Quem é que banca o santinho da minha tia? Sou eu mesmo. Então, essa estrutura, nesses 10 dias, para aqueles que têm chance, para aqueles que efetivamente estão disputando o cargo, vão acelerar suas baterias aí, vão andar mais do que nunca. E tem outros que já abandonaram, já estão viajando mesmo, já fiz minha parte. Agora, professor, o senhor abordou no bloco anterior essa pesquisa proporcional mostrando a liderança em São Paulo de nomes como, enfim, Tiririca, Maluf, que já foram até, já são deputados, vão para a reeleição. Quer dizer, como é que o senhor analisa isso? Como é que se explica isso? Olha, eu já ouvi isso, já tive em tive num congresso recentemente até que se discutiu isso. E aí, assim, a Câmara, ela é representativa da sociedade brasileira. Então, você representa assim, o cidadão. Tem lá o cara que gosta de TV, de palhaçada, deve ter uma quantidade X de pessoas no Brasil que são representados por um palhaço. O outro lá... Sim. Então, essa representação é dada porque essa ideia da proporcionalidade preocupa não pelo número de votos que ele tenha, não. Se nós lembrarmos, aí vamos lembrar do Enéas, que já falecido. O Enéas tem 1,5 milhão de votos, gente. Só que na regra brasileira, na proporcionalidade, ele levou 6 deputados federais. Nem era de 6. São Paulo, né? Com 364 votos. 364 votos, nem o Francisco Lascaro, que foi candidato a síndico do prédio dele, conseguiu. 364 votos, ele virou deputado federal. Porque esta é a regra da proporcionalidade no Brasil. O que continua acontecendo até hoje. Sem dúvida. Na última eleição, o deputado Tiririca teve também 1.300.000 votos e elegeu mais 3 ou 4 com ele. E era uma aliança com o PT. Então muita gente votou no deputado Tiririca, achando que era o voto de protesto, que era isso, que era aquilo, mas na verdade acabaram elegendo deputados do PT. E um deles está preso, inclusive, por causa do mensalão. Mensaleiros. O partido dele que foi o mentor aí da candidatura. Mas então, eles vão procurar mas professor, veja bem, professor Fernando, o voto distrital não acabaria com isso? Não resolveria isso definitivamente? É uma alternativa muito interessante. O distrito só pode ser votado no distrito, acabou. Ou distrital, ou usando a questão... O sistema misto. Né? Então, é uma alternativa, porque as campanhas estão cada vez mais caras, os recursos cada vez menores. Que nem o professor, a gente sabe dos bastidores, o dinheiro. E tem uma outra jogada também, até para o candidato não expor os seus
contribuinte, ou quem está, os fornecedores, né, quem está colocando dinheiro na campanha, é o famoso comitê único, né? Então o dinheiro vai para o comitê único, e esse comitê único, teoricamente, dividiria os recursos com os demais candidatos. Tem um caso aqui muito claro, que é um candidato de um partido, que pelo último levantamento que eu vi, ele já arrecadou R$250 mil, e o outro candidato do mesmo partido arrecadou 20 mil, né? Inclusive com recursos próprios e recursos da empresa do pai dele, por exemplo. Né? E aí o que acontece? Há uma disparidade enorme, né, nas campanhas e do mesmo partido. Então, como é que funciona essa questão do Comitê Único Financeiro? Funciona. Para tudo eles dão um jeito. Para tudo tem jeito no Brasil. Esta é a coisa que nós temos que entender. Cria-se a legislação e aí os grandes expertos ficam olhando qual é o jeito de burlar a legislação. E eles arrumam um jeito. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. De driblar, né? Driblar, não, então cria isso. Tem pessoas especialistas, tem um conhecimento vasto de como não cair na esparrela ali. Ele sabe como driblar. O que me preocupa, Chico, é assim, quando você fala em voto distrital, a maior discussão no Brasil é definir os distritos, você sabia? Sim. Porque, assim, porque você vai definir o distrito lá no Nordeste, o cara fala, escuta, mas minha fazenda vai até ali, como é que eu vou dar para vocês o meu distrito? Gente, isso parece que é um pouco de brincadeira. No mundo existe. Na Alemanha, se você for ver, tem lá um sistema. Aí não, distrital misto, não, tudo bem, vota um pouco na lista, vota um pouco no partido. Isso também atende aos donos de partido. Claro. Entendeu? Então, essa discussão tem que ser aprofundada. Mas toda vez nós discutimos, eu falo isso há 40 anos que milito nessa área, há 40 anos que eu repito assim, discute-se na época da eleição. Passou a eleição, olha, o Papai Noel chegou, agora vem o verão e todo mundo esquece. Professor, nós já estamos aproximando do final do programa, passa bem rápido, mas eu queria fazer um registro aqui. Hoje, especialmente, é o dia do rádio, esse grande meio de comunicação que é o rádio. Aliás, o Fernando de Maria, apesar de jovem, o Fernando de Maria começou no rádio, né, Fernando? Comecei no rádio. E o Fernando também é um apaixonado pelo rádio. Aliás, o jornal Semanário Boc News realizou recentemente uma pesquisa com relação às emissoras de rádio, audiência e tudo mais. Então, Fernando, como é que foi essa experiência no rádio? Aliás, tem a voz de locutor, né? Sem dúvida. Eu tenho, inclusive, o DRT, né? Na época era no Colégio do Carmo, tudo, né? Walter Sampaio. Radialista, Walter Sampaio, né? Foi, assim, o rádio é uma paixão. Para quem gosta, é uma paixão. É um patinho feio em termos de mídia, né? Fala assim, é a mídia menos valorizada, mas eu sempre falo para os alunos, é a mídia que é a mais instantânea, mais que a própria internet, né? Nesse acidente que aconteceu no mês passado aqui, o rádio foi o primeiro a ter essa possibilidade de entrar ao vivo, né? E hoje, com a tecnologia, o rádio está tentando se aprender e tentando usar melhor a tecnologia, né? Usando as mídias. Os jovens, como um todo, não têm o hábito de ouvir rádio, né? Não têm o hábito e assim, é uma pena. Dentro da própria faculdade, né? Eu não ministro essa disciplina, mas dentro da própria faculdade são poucos os alunos que têm interesse no rádio mesmo, que é uma pena, porque ele tem uma potencialidade enorme, né? Enfim, mas o mercado de trabalho também está cada vez mais restrito. Questões salariais, salários são os mais baixos possíveis, né? Mas assim, o rádio ele é apaixonante pela possibilidade de termos aí a velocidade. O dinamismo, né? Exatamente. E aqui na região a gente está tendo experiências interessantes. Tivemos um período aí meio complicado, especialmente no tocante de jornalismo, né? Dessa retomada, né? A gente tem uma CBN, por exemplo, que tem um período regional aqui importante. Seria interessante que a Bandeirantes também tivesse um período regional também, né? Para poder efetivamente discutir e ter uma discussão clara sobre a Baixada Santista. E as eleições, e a gente vai sentir muito isso, a gente trabalhava em período eleitoral, o índice de audiência dava picos de audiência. Quando eu comecei na antiga Nova Tribuna M, o professor Heron Brum, né, que era o coordenador da rádio em 89, já faz tempo isso, né? O Eduardo Silva, inclusive, era o coordenador, foi quem me convidou hoje, diretor de jornalismo da TV Tribuna. E a gente vai sentir isso no domingo, né? No próximo domingo. Na eleição, Na né? eleição. A força do rádio. A força do rádio. A força do rádio
na região hoje, infelizmente, acaba se perdendo, porque realmente nada substitui o rádio, eu acho. E um registro apenas, o semanário Boc News já está preparando uma nova pesquisa com relação à eleição majoritária e também à eleição proporcional para ser publicada no próximo final de semana. Próximo final de semana, na véspera da eleição, portanto, o semanário Boc News registrando a pesquisa. Uma pesquisa aqui da região com relação à eleição majoritária e também à eleição proporcional. Professor, o senhor ouve rádio, professor? Não só ouço rádio, como trabalhei, fui diretor de emissora de rádio, trabalhei em programas de rádio, é apaixonante realmente, né? Mas eu queria aproveitar o dia de hoje, apesar de ser o dia do rádio. Rapidinho, viu, professor? Professor Francisco, 40 anos que eu queria mandar um beijo muito grande a quem me atura 40 anos, Dona Eliane, entendeu? Jornalista, fazemos 40 anos de casados. Não diga. Eu fico muito feliz. Parabéns, professor. Aí, entendeu? Professor, no dia do rádio, no dia 25 de setembro. Olha que beleza. Um beijo para a Eliane, para todos os filhos, para os netos do professor Iberê, da Eliane, colega jornalista também. E muitas felicidades, muita saúde para toda a família. Professor, chegamos ao final. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, Chico. Obrigado pelo Fernando e Maria, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui Iberê. no Jornal em Foque. E assim estamos chegando ao final. Agradeço ao professor Iberê Cirno, ao professor Fernando de Maria, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.